Eu acho que muitos de vocês já escutaram histórias sobre criaturas como Pé Grande, Monstro do Lago Ness e entre outros. Mas vocês já ouviram falar sobre um documentário bizarro e ao mesmo tempo interessante? Olá nação, hoje falarei sobre uma criatura chamada Ebu-Gogo, na Trilha dos Hobbits. A história de Timothy Dalhoffus. Na década de 1970, uma dupla de cientistas americanos, Timothy Dalhoff e um colega, acompanhados por um guia, foram para a Ilha de Flores, na Indonésia, para tentar encontrar uma espécie de coruja suspeita de extinção. Em meio a uma incrível viagem, começam a notar certos acontecimentos estranhos. Eles tinham armado redes para pegar pássaros para estudar, e simplesmente as redes estavam rasgadas. Começou a aparecer símbolos de vêm nas árvores, marcas recentes em árvores e carcaças de bichos barulhos desconhecidos até que se deparam como uma grande símio, bípede como nós humanos. Vendo o tamanho da descoberta, o grupo muda sua busca, tentando registrar a nova espécie. Resultado da história: um dos cientistas e o guia foram brutalmente assassinados pelos símios. Apenas Timothy Dalhoff sobreviveu. Filmes e áudio disso foram perdidos pelo caminho. A história era tão absurda que as autoridades na Indonésia e nem mesmo a embaixada americana acreditaram na história relatada pelo cientista sobrevivente. Ele foi condenado pela morte dos outros dois e diagnosticado com esquizofrênia pelos peritos na época. E isso tudo ficou como uma história de um maluco assassino que inventou uma história doida tentando se safar. Quase 30 anos depois, em 2004, uma equipe de antropólogos faz uma descoberta incrível na Ilha de Flores. Encontra os esqueletos do que foi batizado como Homo floresiensis, e apelidados como hobbits, por sua estrutura corporal. É estimado que os hobbits tenham sido extintos há 15 mil anos. O documentário Cannibal in the Jungle apresenta um dos pesquisadores responsáveis pela descoberta do Homo floresiensis revisitando a história maluca de Timothy Dalhoff e a hipótese de que os hobbits ainda existam pela ilha. Com uma longa investigação, revisitando policiais, embaixadores, familiares e investigadores da época, o cientista consegue obter áudios e vídeos da década de 1970 até então não examinados e passa a acreditar na versão de Dalhoff aos acontecimentos. Munidos com equipamentos de última geração, uma equipe de especialistas vai em 2013 à Ilha das Flores em busca de respostas. E consegue dados incríveis. Registros de áudios iguais ao de Dalhoff na década de 1970, identificando uma espécie de primata desconhecida e algo que remove as câmeras filmadoras da floresta com violência, sem se deixar filmar. As novas evidências sugerem que Dalhoff não era louco, nem mentiroso. Infelizmente, Dalhoff morreu na prisão da Indonésia antes de que as novas evidências tenham sido reveladas. Mas seu nome entrou para a história da antropologia. O que são essas criaturas? Essas criaturas foram agregadas pelo povo da Indonésia como Ebu-Gogo. Há, no entanto, entre os nativos de Flores, uma lenda sobre pessoas pequenas, chamadas Ebu-Gogo no idioma local. A nova espécie seria uma versão light do Homo erectus, considerado ancestral direto da espécie humana. O H. erectus foi o primeiro hominídeo a atingir a Indonésia, provavelmente de barco. Os Ebu-Gogo são caracterizados por ser agressivos, viver em cavernas e se pendurar nas árvores. Muito provavelmente o Ebu-Gogo viu os cientistas como presas. Tem uma antiga história na Indonésia que conta que as primeiras tribos que moravam na Ilha de Flores na Indonésia decidiram fazer o primeiro povoado e assim criou a primeira aldeia. O povo vivia feliz, caçavam e plantavam hortaliças para comer, só que mesmo assim alguns da tribo tinham uma sensação de que alguma coisa os observava. Então em pouco tempo os alimentos e cultivos começaram a desaparecer misteriosamente. Durante uma festa da tribo surgiram umas sombras entre as árvores e dessas sombras puderam ver as criaturas pequenas. E eram serezinhos monstruosos. Tinha cerca de 1 metro coberto de pelos barrigudos e com braços largos. E a tribo permitiu eles a entrar. E as criaturas comeram muito, então a tribo colocou o nome deles de Ebu-Gogo. O tempo ia passando e os Ebu-Gogo passava cada vez mais tempo na tribo. E durante os banquetes da tribo a comida que os oferecia não era suficiente.
Então começaram a roubar as coisas da aldeia e a matar os seus animais para se alimentar. A tribo se reuniu e decidiu que não queria ter mais trato com as criaturas. E proibiu as criaturas de ir a seus banquetes. Então um dia uma das criaturas, enfurecido, sequestrou uma criança da aldeia. Só que a tribo descobriu que eles viviam nas cavernas. Então os Zebu-Gogó exigiram comida e a tribo deu comida em troca da criança. E os Zebu-Gogó devolveram a criança. Então os Zebu-Gogó começaram a sequestrar crianças de forma habitual. Mais terrível aconteceu quando sequestraram uma criança recém-nascido e o comeu. A tribo, enfurecida de ódio, decidiu acabar com eles, retirando esponjas flamejantes contra eles e os queimando vivo. Mas sobre alguns testemunhos dizem que o macho e uma fêmea conseguiram escapar, sobrevivendo na Ilha de Flores. O vídeo a seguir mostra a criatura, reparem bem. No vídeo a criatura aparece como se não tivesse medo. E depois desaparece da mesma forma. Pois é isso, nação. Espero que tenha gostado. Sim, para vocês não ficarem confusos. Esse fato é um documentário fictício. Isso é o que vocês estão pensando, não é verdadeiro verdade. Eles misturam realidade com ficção. É assim fazendo documentário. Mas eu espero que tenha gostado. E o link para assistir esse documentário vai estar aqui na descrição do vídeo. Sim, e muito cuidado a fazer passeios em lugares isolados da sociedade. Vai que você entra em territórios de alguma criatura. KKKK. Brincadeiras à parte, é isso, nação. Vocês fortalecem o canal e nos tornamos mais sobrenatural.